Olá, pessoal! Hoje, o meu grupo, composto por mim, Maria Eduarda, a Deise, Carolina, o Estênio José e a Kathleen Cristina, vamos apresentar o trabalho intitulado Novas Formas Farmacêuticas Vaginal. Bom, de início, a gente vai introduzir o assunto em relação ao tratamento tópico da área vulvovaginal, em relação ao tratamento de infecções vulvovaginais, em relação também às condições de atrofia do endométrio e também a contracepção com agentes espermicidas, que pode ser realizada através de cremes, espumas, pomadas e géis. Além disso, também pode ser utilizado os óvulos, que possuem formato oval e são similares aos supositórios. Também temos os comprimidos, que possuem um comportamento de desintegração adaptado e que possuem os aplicadores para facilitar, então, esse tratamento. Esses produtos convencionais, eles são destinados ao uso na área vulvovaginal em relação aos tecidos propensos a infecções. Essas infecções podem acontecer por micro-organismos patogênicos, leveduras e fungos. E essa prevenção pode ser realizada através dos conservantes antimicrobianos. O acondicionamento desses conservantes pode ser realizado em tubos, que trata-se dos cremes e géis, e também em embalagens de aerosóis, que estão relacionados às espumas vaginais. Em relação às novas estratégias no desenvolvimento de preparações vaginais, pode-se se atentar aos sistemas mucoadesivos, que são relacionados ao aumento do tempo de permanência através da adesividade criada entre a preparação e a mucosa vaginal. Além disso, tem-se o anel vaginal, que é composto por um sistema matricial, em que a taxa de liberação do fármaco é controlada pela matriz polimérica. Além disso, a película vaginal é uma forma farmacêutica que não possui capacidade intrínseca de prolongar a liberação. Pelo contrário, ela vai inserir a película e produzir, então, uma rápida dissolução na matriz. O prolongamento dessa liberação pode ser conseguido através da associação com os nanosistemas. E esses nanosistemas promovem o aumento do tempo de circulação do fármaco e a vetorização para os receptores terapêuticos. Aqui trouxemos um fluxograma onde apresentam as vantagens da administração vaginal de fármacos. A partir disso, pode-se observar que a superfície e a localização são extremamente importantes, porque elas são de fácil aplicação, adequada inserção de sistema de liberação modificada, promovendo, então, uma menor frequência de administração e, consequente, maior adesão terapêutica, promovendo maior eficácia terapêutica. Além disso, as formas não orais possuem vantagens porque vai evitar os efeitos secundários gastrointestinais, a absorção não vai ser afetada pelos distúrbios gastrointestinais, vai evitar o efeito de primeira passagem hepática, vai permitir incluir fármacos instáveis e também menos hidrossolúveis em meio gástrico, proporcionando, então, doses mais baixas e, consequente, menor toxicidade para o indivíduo. Bom, aqui nós podemos ver a linha do tempo, onde mostra a evolução das preparações farmacêuticas vaginais. Na antiguidade, por volta do século XVI, teve-se, então, a invenção do dispositivo metálico intravaginal. Posteriormente, lá em 1886, teve-se o primeiro contraceptivo intravaginal que foi comercializado. Em 1935, teve-se a mamografia de óvulos e de bitodiol na farmacopeia portuguesa. E em 1967, foi o primeiro registro de um comprimido vaginal lá em Portugal. Já em 1996, foi quando teve o primeiro sistema de liberação vaginal autorizado por Portugal. Mas e aí? E atualmente, quais são essas abordagens utilizadas para a preparação farmacêuticas vaginais? Então, primeiramente, assim como a Maria Eduarda mencionou, a gente precisa entender algumas questões inerentes a esse tratamento, né, dessas áreas vulvovaginal. Isso porque, como a Maria mencionou, o tratamento ele traz alguns benefícios. Só que nós precisamos compreender que é evidente que tenhamos que contornar alguns problemas que podem ser causados através dessa administração desses fármacos por essa via. Primeiramente, nós vamos precisar compreender os aspectos histológicos inerentes ao órgão. Isso porque a superfície da vagina ela é revestida por células epiteliais escamosas que vão produzir muco, né, por meio das glândulas anexas a esse tecido. Então, os agentes patogênicos mais comuns nessas infecções vulvovaginais e nas vaginites são o Trichomonas vaginalis, o Haemophilus vaginalis e a Candida albicans, sendo a última a mais comum, né, entre essas infecções. Dentre os agentes infecciosos clássicos mais utilizados, nós vamos ter a nistatina, o clotrimazol, o miconazol, a clindamicina e as sulfonamidas. Entretanto, nós precisamos analisar alguns aspectos inerentes a esse tipo de administração. O epitélio da vagina, ele é altamente composto por uma membrana, né, uma mucosa com muco. Ou seja,
uma alta presença de muco na região, que vai dificultar a consolidação da área de interação do meu fármaco com o epitélio, né, de atuação. Então, aqui já surge o primeiro desafio. Nós compreendemos que o processo de liberação do fármaco, constituído lá na matriz, que vai formar uma camada em gel, né, através da hidratação, do entumecimento, e aí, conseguinte, já inicia a etapa de liberação do fármaco através da difusão. E aí nós vamos ter a erosão, que é o processo que vai dissolver a minha cápsula, o meu comprimido, né? E aí, a partir desse momento, é o momento que o meu fármaco vai ter o contato direto com o epitélio. E, é claro, separado ali pela membrana com o muco. Então, alguns dos problemas inerentes a isso, né, nós vamos ter que os dois principais desafios para desenvolver formulações tópicas para o tratamento da área vaginal é contornar as características físico-químicas que são desfavoráveis, né, e prolongar o tempo de residência da formulação no lúmen vaginal. Então, a vagina é um ambiente em que há diversas alterações físico-químicas e há um trânsito muito grande. E isso é característico dessa alta produção de muco na região. Além disso, nós vamos ter que a formação de biofilmes, como o da Candida albicans, vão envolver 4 estágios, assim como demonstrado nesse esquema ao lado. Nós vamos ter que nesse estágio de aderência, as células vão aderir a uma superfície sólida, formar, então, a camada basal, né, que é onde elas vão ancorar o biofilme. Já no estágio de iniciação, as células vão começar a se alongar, né, proliferando ao longo e aí constituindo mais uma camada desse biofilme. Na maturação, as células vão produzir substâncias poliméricas que vão formar, de fato, então, o biofilme, e já depois dessa etapa, né, as hifas já formadas vão formar canais de água que vão permitir, então, a circulação de nutrientes. E isso interfere diretamente no contato do meu fármaco com o ambiente, né, que eu quero tratar. Os dois principais desafios, então, para a formulação foram mencionados, e como a gente pode evitar isso é empregando técnicas como a micro ou a nanoencapsulação. O primeiro desafio, então, que foi a questão das características físico-químicas, é resolver com essa micro ou nanoencapsulação dos medicamentos. Essas técnicas, elas vão desempenhar um quesito positivo, tanto na questão do tempo de residência, isso garantido pela aplicação desses recipientes mucoadesivos, que vai promover uma maior permanência da formulação no trato vaginal. E isso a gente observa através do esquema que quanto mais eu diminuo a minha partícula, eu vou garantir uma maior penetração e contato com o epitélio, né, da região. Mostrando um pouco do processo de liberação das nanopartículas e das nanosféricas, nós temos aqui na figura 2, na imagem A, o fármaco já dissolvido no núcleo oleoso das nanopartículas. Na imagem B, o fármaco está presente nas nanopartículas e ele já se encontra absorvido na sua parede polimétrica. Ao lado, nós temos as nanosesferas, onde na imagem C o fármaco está incorporado na sua matriz polimérica e na imagem D o fármaco está absorvido e, consequentemente, disperso na matriz polimérica dessas nanosferas. Na figura 3, temos a representação do sistema monolítico, que mostra o processo de difusão e a erosão causada nas nanosesferas e nanoscápsulas. E o sistema reservatório, que mostra a dissolução do fármaco na membrana e a difusão dele, que ocorre por meio de osmose. Nessas figuras, observamos a imagem no tempo de 9 e 12 semanas, onde observamos a diferença entre as nanoscápsulas e nanosferas. Temos como novas tecnologias as microesponjas vaginais, onde ela é composta pela associação de micro e nanopartículas e também pode ser combinada com polímeros bioadesivos, onde temos como proposta nessa nova formulação a presença do miconazol, aprisionado às microesponjas, e o carbopol atuando como polímero bioadesivo. As microesponjas vaginais foram formuladas para aumentar a retenção vaginal, prolongar o tempo de permanência do medicamento no trato vaginal, além de ter a liberação controlada deste medicamento, minimizando assim a irritação do local. Sabemos que a vagina é um alvo para a administração de uma variedade de medicamentos.
E com o auxílio de uma matriz polimérica, novos sistemas de administração estão sendo desenvolvidos com este propósito. A presença do muco, que presente na cerce vaginal das mulheres, ela disponibiliza uma via alternativa que oferece algumas vantagens em relação a outras vias de administração. Essas vantagens podem ser a redução na concentração do ativo, a posologia, a exposição sistêmica, os efeitos colaterais diminuídos, além de manter os efeitos farmacodinâmicos. A mucoadesão é um exemplo disso, e ela envolve a interação de um polímero natural ou sintético a esse substrato biológico presente na mulher, que é o caso das glicoproteínas do muco vaginal. A mucoadesão, ela prolonga o contato entre o veículo, contendo o fármaco, e a superfície da mucosa, e isso favorece o ativo presente na formulação. E esse ativo, ele pode ter sua liberação modificada, mantendo a concentração do fármaco no nível terapêutico por um determinado período de tempo, além de poder permitir o direcionamento do fármaco para locais específicos. Temos aqui o caso das atrofias endometrial, que é uma condição uterina caracterizada por ter o endométrio fino, e ela provoca uma redução da espessura desse endométrio, que costuma ser de 6 milímetros. E essa patologia, ela pode causar infertilidade. As atrofias do endométrio podem ser tratadas localmente com hormônios de dinestrol e progesterona, que são utilizados para restabelecer a camada do endométrio, voltando ao seu estado normal dessa mucosa vaginal. E as preparações contendo agentes espermicida, tais como o monoxidiol 9 e o octocinol, são usados apenas em combinações associadas com o diafragma para esse tratamento da patologia. Bom, agora falando sobre o anel vaginal, o que é o NuvaRing, a gente trouxe aqui, que o anel vaginal ele é um método contraceptivo hormonal. Ele é o quê? Ele é combinado e constituído de um anel flexível e transparente que é feito de evatane. Esse evatane é um copolímero de acetato de vinil etileno. Esse anel vaginal, ele contém cerca de 2,7 mg de etilenoestradiol e 11,7 mg de etonogestrel, que são distribuídos uniformemente. É um sistema de liberação polimérico, onde contém o hormônio e o polímero em uma membrana de silicone, que tem uma liberação modificada. O principal mecanismo de ação desse anel vaginal é a inibição da ovulação. Então, esse etonogestrel, ele vai agir suprimindo a maturação folicular e a ovulação. Então, ele vai inibir o eixo hipotálamo-hipófise ovariano pela retroalimentação negativa, provocando, então, uma presença de hormônio exógeno. Além disso, além do principal mecanismo de ação, a gente tem-se também um mecanismo de liberação secundário, que tem uma maior importância na ação anticoncepcional, que é alterando o muco cervical. Isso, a alteração desse muco cervical vai fazer com que ele se torne mais espesso e desfavorável à penetração dos espermatozoides. Além disso, tem-se também, atualmente, o produto de uma técnica, digamos que inovadora, que é o DPV-VR, é o anel vaginal dapivirina. Esse DPV-VR é uma opção de prevenção que foi iniciada por mulheres para reduzir o risco de infecção por HIV. Esse anel, ele é feito de silicone, portanto, ele é de fácil aplicação, e ele funciona liberando um medicamento antirretroviral, que é a dapivirina, e vai liberar esse medicamento do anel para a vagina. E é um mecanismo de liberação prolongada, porque ele vai ser liberado na vagina lentamente ao longo de 28 dias. E embora esses anéis vaginais anticoncepcionais, que a gente já falou lá atrás, eles estejam disponíveis há anos, o DPV-VR, ele é o primeiro produto de prevenção do HIV vaginal. A pesquisa ainda está em andamento, mas essa pesquisa está em andamento para desenvolver um anel vaginal que associe anticoncepcionais e também a prevenção do HIV. Então, nós teremos aí um medicamento, uma forma de liberação farmacêutica que vai ser, a via de administração vai ser vaginal, mas que vai ser uma prevenção ao HIV. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada.